O embasamento da transmutação sexual. Antes de tudo, meus caros irmãos, faz-se necessário compreender o sentido do trabalho que estamos realizando. Em nome da verdade devemos dizer que cada um dos pontos-chave do corpo de doutrina gnóstica tem fundamentos sólidos. Examinaremos alguns pontos. Se pensamos, por um momento, no que é a ciência mesma da transmutação sexual, achamos o fundamento no próprio diástole e sístole do sagrado Sol absoluto. Bem sabemos que durante o grande pralaya, quer dizer, durante a noite cósmica, depois de haver se dissolvido completamente a cadeia planetária lunar, o sagrado Sol absoluto, que é a morada do universo inteiro, Jah Elohim, o eterno Pai cósmico comum, junto com seus querubins e serafins, ameaçava dissolver-se. Não é raro, todos os mundos do passado sistema solar, dissolverão-se mediante o pralaya, existia uma tendência a dissolver-se o mesmo sagrado Sol absoluto. Foi então quando o Unexistente, o eterno Pai cósmico comum, resolveu criar este sistema solar de ORS, no qual vivemos, nos movemos e temos o nosso ser. Obviamente, houve uma mudança radical que permitiu ao sagrado Sol absoluto seguir existindo, porque, em outro tempo, o sagrado Sol era, digamos, autoegocrático, ou seja, bastava a si mesmo. Mas como quer que ameaçava dissolver-se mediante o pralaya, então se criou o universo para sua manutenção, passou a depender de forças exteriores, então se converteu em trogo autoegocrático. É bom saber distinguir entre o que é autoegocrático, quer dizer, capaz de bastar-se a si mesmo, e o que é trogo autoegocrático. Se analisamos cuidadosamente este ponto, descobrimos que todas as forças que vêm do sagrado Sol absoluto chocam contra as massas planetárias do sistema solar. Ao chocar, se produz uma espécie de choque, com transmutação de energia, e estas forças reingressam, para dentro e para cima, até retornar ao mesmo sagrado Sol de onde vieram. É óbvio que ao regressar as forças transformadas ao ponto original de partida, fazem com que possa existir aquele Sol, o sustentam, o mantêm. Se aquele Sol houvesse continuado sendo autoegocrático, e não trogo autoegocrático, é óbvio que já se haveria dissolvido. Agora bem, a energia criadora, em última síntese, vem do sagrado Sol absoluto. Ela desce, através dos 7 centros magnéticos do universo, em esoterismo se diz, através dos 7 Sotopinder. Sotopinder, Sotopinder. Repito, Sotopinder. Desce, essa poderosa energia, de centro em centro, e por último, cristaliza em nossas glândulas endócrinas sexuais, subjaz no esperma, subjaz nas secreções sexuais da mulher, etc. E obviamente, tais energias, se continuam em seu processo de descida, originam então toda a classe de criaturas viventes. É claro que o esperma, ou se utiliza para a reprodução da raça, ou não se utiliza. Agora bem, nos encontramos ante uma colocação básica, importantíssima. Se não se utiliza o esperma para a reprodução da raça, certamente se praticará a abstenção, o celibato forçado e nada mais. Então esse esperma evoluirá, e na mulher, as secreções sexuais evoluirão, o que digo ao homem, aplicase também à mulher. A involução das secreções sexuais cria gordura nos corpos, em alguns indivíduos, e em outros se converte em algo diferente, origina gente de tipo, digamos, magros, raquíticos, e cheios de grãos, manchas na pele. Agora, desde o ponto de vista psicológico, o esperma e as secreções sexuais involuintes dão um duplo aspecto, digamos, a idiosincrasia pessoal, se converte, por uma parte, em fanatismo extremo, e por outra, em cinismo esperto em alto grau. Observem vocês aos monges medievais, os grandes inquisidores, abstêmios, celibatários, indivíduos gordos, cheios de gordura, verdadeiros porcos, e outros magros, enxutos, com a pele cheia de grãos, feios, horríveis. Depois que queimavam alguma vítima na fogueira, ou que a torturavam, via-se eles o cinismo, em seus olhos brilhava o fanatismo. Assim pois, neles encontramos, por uma parte, o fanatismo levado ao máximo, e por outra parte, um cinismo desconcertante, encolhiam-se de ombros depois de queimar a uma criatura inocente, ou davam justificações verdadeiramente cínicas, etc. Assim pois, a involução do esperma, a involução das secreções sexuais, realmente não é algo muito plausível.
Na natureza tudo está encadeado e obviamente o esperma, ou pode continuar seu caminho para a reprodução animal, ou nos toca imitar ao sagrado Sol absoluto, se é que queremos regenerar-nos. Disse que o sagrado Sol absoluto, e repito, emana de si mesmo suas ondulações, suas energias. Disse também que estas chocam contra as massas planetárias, que logo recebem, com Duke Shock, um impulso para dentro e para cima, até regressar ao ponto original de partida. Agora, se o sagrado Sol absoluto faz isso com suas energias criadoras, obviamente a nós nos toca fazer o mesmo, se é que verdadeiramente queremos regenerar-nos. Descendem de novo essas forças logóicas sexuais até nossas glândulas. Necessitamos dar-lhes um choque especial. Isto é possível mediante o Sahaja Maituna. Então, tais forças regressam para dentro e para cima criando órgãos, corpos, poderes, etc. Por esse caminho nos regeneramos. Necessitamos imitar ao sagrado Sol absoluto, posto que ele é o que dá nota do Sahaja Maituna, ele transmuta incessantemente, por que não o imitamos? Obviamente, nosso dever é imitá-lo e assim conseguiremos o que ele consegue. Ele consegue, o quê? Manter-se, sustentar-se, brilhar cada vez mais, etc. Nós, o que conseguimos? Transformar-nos radicalmente, em forma definitiva. Assim, pois, qual é o embasamento da transmutação sexual? Em que nos baseamos? Pois, simplesmente, na transmutação do mesmo sagrado Sol absoluto. Se marchamos nós então com ele, nos transformaremos radicalmente. Toda criatura que anseia a libertação final, sabe muito bem que existe um planeta chamado Purgatório. Item no planeta Purgatório a beleza. Conhecem-se como umas 12.000 variedades de aves extraordinárias que enchem aquele mundo com seus cantos, com suas melodias, umas 10.000 classes de minerais. Toda a flora e fauna do universo está presente em tal mundo. Item é um planeta secreto, além do bem e do mal. Item quem de verdade queira ingressar ao seio do sagrado Sol absoluto, deve permanecer um tempo no planeta Purgatório. Item em dito mundo, há muitas cavernas nas montanhas, algumas naturais, outras foram feitas por mãos do homem. Em dito mundo não há cidades, mas nas cavernas vivem os indivíduos sagrados, dedicados exclusivamente à purificação, à eliminação dos últimos elementos residuais que hajam ficado em sua psique. Item obviamente, é maravilhoso o planeta Purgatório. Seus habitantes têm também naves cósmicas, com as quais podem viajar de mundo em mundo, ou de galáxia em galáxia. Item unexistente, o eterno Pai Cósmico Comum, a Elohim, costuma manifestar-se naquele mundo para animar a quem se estão preparando para a verdade final. Item não todas as almas podem entrar ao planeta Purgatório, só aqueles que hajam cristalizado, em si mesmos, as três forças primárias do universo, têm direito a morar no planeta Purgatório. Não todas as almas podem viver nesse mundo secreto, unicamente aquelas que hajam criado os corpos existenciais superiores do ser. Pelo que vocês podem escutar, dar-se-ão conta de que o planeta Purgatório é muito exigente. Poderia objetar-se-me, o que sendo criaturas tão perfeitas as que ali moram, por que motivo devem eliminar, todavia, elementos indesejáveis? A resposta é que existem também os pecados do alma, ou melhor diríamos, do corpo da alma. Vocês conhecem algo sobre ética, sobre códigos de moral, sobre ira, cobiça, luxúria, inveja, orgulho, preguiça, gula, etc., 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 mas nada sabem por exemplo sobre um texto secreto que há no Tibete Oriental, com uma ética que está além do bem e do mal. Assim também, os pecados do corpo da alma estão além de todos os nossos códigos de moral, ou de nossos princípios éticos conhecidos, são algo que escapa todavia à compreensão de vocês. Mas aquele que logra a perfeita purificação, ingressa, por tal motivo, ao sagrado Sol absoluto. Não é demais dizer-lhes a vocês, em forma enfática, que cada sistema solar tem seu sagrado Sol absoluto. Portanto, há tantos sóis sagrados absolutos quantos sistemas solares existem no inalterável infinito. Estamos em sóis e mundos do espaço estrelado que se sustentam com os ritmos do Mahavan e do Shotavan, que sustentam ao universo firme em sua marcha, quer dizer, com os ritmos do fogo.
Nosso sagrado Sol absoluto, irmãos, nos dá, pois, as chaves da transmutação e da regeneração. Vejam vocês como ele nos ensina a transmutar, e só transmutando, ele vive. Se não fosse pela transmutação, ele não viveria, já se haveria dissolvido. Vejam como nos ensina o caminho da dissolução dos elementos inumanos e cria um planeta arquetípico, modelo especial de purificação, o planeta purgatório, onde um tem que passar pelas últimas purificações. Não é demais dizer-lhes que cada sistema solar tem também seu planeta purgatório. Vejam vocês como o sagrado Sol absoluto nos ama, nos mostra o caminho e se sacrifica por nós. Assim, pois, irmãos, cada um dos princípios que temos ensinado na gnose tem fundamentos maravilhosos, todos eles foram indicados pelo sagrado Sol absoluto. Quem não transmuta o esperma sagrado, carregando-se de vibrações venenosquirianas terrivelmente malignas, e a longo prazo, põe em atividade o abominável órgão kundartiguador. Tal órgão é a cauda de Satã, o fogo dirigindose desde o cóccix, não para cima, senão para os infernos atômicos do homem. Um átomo, situado no cóccix, dirige a força criadora para baixo, convertendo-as em uma espécie de cauda ou apêndice satânico. Assim, pois, irmãos, é necessário transmutar, imitar ao sagrado Sol absoluto, que está transmutando a todas horas e a cada instante. Só assim, meus queridos irmãos, podemos marchar pelo caminho da regeneração. O sagrado Sol absoluto utiliza 3 forças para criar. A primeira é o santo afirmar, a segunda é o santo negar, a terceira é o santo conciliar. Vejam como um se converte em 3. O 3 não poderia converter-se em 1, mas o 1 sim pode converter-se em 3. Se o 3 se convertesse em 1, viria a involução do universo. Poderia converter-se o 3 em 1, mas só mediante a vontade do absoluto. E se não, façam vocês a operação matemática, façam uma divisão do 3. Se fazem vocês a divisão, verão, 3 por 1, 3, ao 3, 0. Fica sempre um quociente com 3. Igual que fazem a divisão, e lhes resulta 3, e a voltam a fazer, e 3, e tantos 3 se fazem, que poderiam chegar ao infinito. Não é possível converter ao 3 em 1. Assim, pois, 1 se converte em 3, o sagrado Sol absoluto se desdobra em suas 3 grandes forças, para criar e voltar novamente a criar. É necessário que nós aprendamos a conhecer como se manifestam essas 3 forças em cada um de nós. Observemos que a toda força positiva se lhe opõe sempre uma negativa. Observemos nós isso detidamente, quando nos propomos realizar alguma ação especial, algum trabalho especial, ou executar um programa definido. Podemos calcular a força de resistência, porque, por natureza, um tem que provocar a resistência e tal resistência é o dobro. Quanto mais gigantesca seja a empresa, maior será a resistência. Se aprendemos a calcular a resistência, então poderemos desenvolver, também com êxito, qualquer programa. Ali é onde está a capacidade do gênio. Devemos dar-nos conta de que houve uma mudança em nossas energias e naquele objeto que sempre está ante nossa presença. É bom aprender a conhecer como trabalham as 3 forças dentro de nós mesmos. Se, por exemplo, se necessita fazer uma criação, obviamente se fazem necessárias 3 forças. Item creem vocês que a força positiva, unicamente, poderia fazer uma criação? Obviamente, não. Item creem vocês que a força negativa poderia fazer, por si mesma, uma criação? Inquestionavelmente, não. Item creem vocês que a força neutra, sozinha, poderia originar qualquer criação? Pois, é óbvio que não. Para que haja uma criação, se necessita que as forças positiva, negativa e neutra façam contato, se concentrem em um ponto definido do espaço. O homem, em si mesmo, carrega a força positiva, a mulher, a negativa. Para que haja uma criação, se necessita que o homem e a mulher se unam sexualmente. Mas se a força negativa se opõe à positiva, de que maneira poderia realizar-se tal união? Unicamente mediante um campo magnético especial, mediante uma terceira força que concilia as 2 primeiras. Qual é essa terceira força? A força neutralizante. Essas 3 forças sim podem fazer uma criação.
Todo universo, que advém do sagrado Sol absoluto, foi criado pelo Santo Triamazicamo, quer dizer, pelas três forças primárias, por Trimurtis, para falar mais claro. Resulta interessante ver como as três forças se desenvolvem em outras três, e em outras três, e assim sucessivamente. O homem, por exemplo, é uma força, a mulher é outra força, o filho é outra força. Esse filho, por sua vez, cresce, se casa e daí resulta uma nova criatura, quer dizer, vemos, pois, como da força neutralizante, saem novas trindades. Porque se o homem é o positivo, a mulher é a negativa, e no campo concreto de uma criação o filho é a terceira, ou seja o aspecto neutral. É óbvio que esse terceiro, o filho, por sua vez, como força positiva, toma uma mulher, a força negativa, e dali resulta outro filho. Aí está outra trindade. Quantas trindades saem dali? Infinitas. Assim é como cria o sagrado Sol absoluto. Item a primeira força se lhe chamou sempre o Pai, a segunda, o Filho, a terceira, o Espírito Santo. Item na Índia, a primeira força se a chama Brahma, a segunda, Vishnu, a terceira, Shiva. O sagrado Sol absoluto, pois, cria mediante as três forças primárias, o sagrado Sol absoluto, mediante essas três forças, criou este sistema solar de Ors no qual vivemos, nos movemos e temos o nosso ser. É mediante essas três forças, como o sagrado Sol absoluto cria, o universo é criado. Se o universo não houvesse sido criado, estaria em estado caótico, então não conheceríamos nós as leis cósmicas, as leis da matéria, as leis do espírito, etc. Vivemos em um cosmos e a palavra cosmos significa ordem, ordem de mundos. Isso é algo que não devemos jamais esquecer. Mediante as três forças, o sagrado absoluto cria e volta novamente a criar, mas, para que haja ordem, para que haja um cosmos, se necessita que a criação, feita pelas três santas forças, por essas três vontades, Pai, Filho e Espírito Santo, se realize de acordo com essa outra lei conhecida com o nome de Eterna Heptaparapashinok, quer dizer a lei dos sete. Assim temos que cada um de nós, em seu interior carrega 7 centros magnéticos, assim temos que há 7 cosmos, assim temos que há 7 mundos básicos, fundamentais, em nosso sistema solar. Assim, pois, se não fosse pela lei do 7, não existiria ordem na criação. O 3 pode criar, mas necessita do 7 para que a ordem seja perfeita. A lei do 7 há que saber entendê-la, é essa força, ou essa linha de forças, que se vão separando, pouco a pouco em sua descida, através dos 7 Sotopindir, ou 7 centros magnéticos do universo, para unir-se logo nos extremos, e então ficará a criação. Se olhamos a um homem perfeito, descobrimos que é septenário. Pelo extremo inferior, encontramos ao homem com sua personalidade humana ou física, e pelo extremo superior, ao homem espírito, e todo o conjunto está formado por 7 corpos. Aí está o homem septenário. Também se fala de 7 mundos cósmicos. Assim, pois, meus estimáveis irmãos, se não fosse pelo 7, não existiria o cosmos, não existiria o homem. O universo foi criado com os poderes do Santo 3, e organizado, ordenado com os poderes do Santo 7. E é mediante essa energia criadora, que desce do sagrado Sol absoluto, como podemos nós chegar, verdadeiramente, a realizar dentro de nós mesmos um cosmos perfeito, porque com o Sahaja Maituna, trabalhamos nós com o 3 e com o 7. O homem, repito, é o santo afirmar, a mulher o santo negar e a força neutralizante, o santo conciliar. É mediante essas 3 forças, como realizamos a transmutação e a criação dos corpos existenciais superiores do ser. Mas, ao fim e ao cabo, o resultado vem a aparecer organizado com o Santo 7, com um homem septenário, completo, puro e perfeito. Assim, pois, o que o sagrado Sol absoluto faz em grande, nós o fazemos dentro de si mesmos, com o microcosmos. Se o sagrado Sol absoluto necessitou das 3 forças primárias, para criar e voltar novamente a criar, nós também necessitamos dessas 3 forças, durante o Sahaja Maituna. Se o sagrado Sol absoluto, para poder organizar o cosmos, necessitou da lei do 7, nós, para poder criar nosso cosmos interior, necessitamos também da mesma lei do 7, e assim,
vimos a ficar com um corpo físico, com um assento vital ou linga sharira, com um corpo astral perfeito, com uma mente Cristo, com uma vontade consciente, com uma consciência búdica maravilhosa e com um espírito autorrealizado. Aí está a lei do 7. O universo, similarmente, está construído na mesma forma: um planeta físico, um fundo vital etérico, um corpo astral planetário, um mental, um causal, um búdico ou intuitivo, e o espírito universal de vida, ou o grande Atman. E é que o infinitamente pequeno é similar ao infinitamente grande. No trabalho de autorrealização, temos nós que trabalhar com as leis do 3 e do 7 dentro de si mesmos. No trabalho de autorrealização, temos nós que trabalhar com as mesmas forças com as quais o Criador fez o universo. E se ele o fez em 6 dias ou períodos, e o 7º descansou e o abençoou, nós também temos que fazê-lo em 6 dias ou períodos, e no 7º descansaremos. É o mesmo, e isto que estou dizendo pode documentar-se com o Gênesis, ou com o Apocalipse de São João. É o mesmo. Até aqui minha palestra desta noite, meus queridos irmãos. Se algum de vocês tem algo que perguntar, pode fazê-lo com a mais inteira liberdade. Toma a palavra, irmão. Item estudante, dizia o senhor que o sistema era autoegocrático, o sagrado sol absoluto, e que se converteu em trogo autoegocrático. Então, este egocrático, não é autologocrático. Item mestre, depende do linguagem no que nos estejamos entendendo. Se estamos falando em latim, ego significa eu. Mas a palavra autoegocrático, ou trogo autoegocrático, não é latina. Estou falando em uma linguagem turcomano, etc., etc. Mais bem em termos de tipo esotérico, que nada tem a ver com o latim. Aqui muda, pois a coisa. A ver, irmão, item estudante, venerável mestre, tenho uma dúvida bastante grande. Um pralaya se realiza nada mais dentro de nosso sistema solar, ou se realiza dentro de todos os sistemas de mundos, dentro de toda a galáxia? Digamos, dissolvese nada mais nosso sistema solar ou nosso sistema planetário, ou se dissolve em todos os sistemas planetários de toda a galáxia? Essa é minha dúvida, item mestre. Com muito gosto responderei à tua pergunta, irmão. Indubitavelmente, um pralaya corresponde unicamente a nosso sistema solar, um Mahamavantara, a nosso sistema solar. No espaço infinito há milhões de galáxias com milhões de sistemas solares, ali berços, mais além sepulcros, ali aparece um mundo, um sistema de mundos, saindo de uma noite cósmica, amanhecendo um Mahamavantara, mais além podemos ver nós um sistema solar, entrando na noite cósmica, no pralaya. Enquanto alguns universos estão em Mahamavantara, outros estão em pralaya, em um estão de dia, outros estão de noite. Mas além do dia e da noite, existe o Super-Sol. O Super-Sol, somente o entendem os que vivem no inalterável absoluto, aqueles indivíduos sagrados que se conhecem como Paramartasatias. Até aqui, irmão. Algum outro tem algo que perguntar? Bom, como não há perguntas, vamos a fazer os trabalhos desta noite.